Boa tarde, segunda-feira, mais uma ação e reação aqui. Hoje, segunda-feira, 1h15, 1h17, um pouquinho ao vivo, no Ação e Reação. Lembrando que estamos sendo transmitidos pelo canal 11 da NET, 8 Vivo Fibra para toda a Baixada Santista. E se você preferir também, pode acompanhar no aplicativo www.tvcomsantos.com. Hoje a presença do advogado criminalista, professor Vicente Cassione, ex-deputado federal, e também do médico pós-graduado, diretor da Multimagem, Clemente. Pauta aí, normal, no Rio de Janeiro, 3 homens morrem na noite de sábado, o Rio, que mesmo com o exército lá, está com uma violência muito grande, né? Trio de colombianos é preso em Praia Grande, fazendo pequenos furtos e assaltos. O governador Márcio França libera verbas para obras, né? E hoje teve Major Olímpio. Tive o prazer, né, de estar com ele na Rádio Globo de manhã. O Major Olímpio, que é contra o governador Geraldo Alckmin, diz que a polícia está sucateada e defende que os menores sejam imputados nos crimes, né? Então ele defende que passem por psicólogos, enfim, diz que na Europa tem crianças de 9 anos que estão presas e outras que não, porque depende da capacidade de entendimento e tal, né? O Major Olímpio mandou um abraço para o Clemente, para o Cassione, hoje na rádio, quando eu falei que estaria aqui à tarde, disse que em breve estará aqui conosco, né? Hoje temos o Vicente Cassione aqui, queria agradecer mais uma segunda-feira, né, Cassione, de entregar o Jornal da Ola, que seu amigo Edson Carpentieri mandou para você aqui. Muito obrigado. Os jornais da Ola. País cai na real, é a manchete do jornal. Eu quero primeiro saudar você, com muita alegria, mais uma segunda-feira, saudar o meu querido amigo Clemente, que também é uma parceria que nós já fizemos aqui, natural, e que agora é indissolúvel. Não é? E dar um abraço nos caríssimos telespectadores que nos prestigiam sempre, que nos param na rua, que falam, que comentam, que nos acarinham com a sua atenção. Que pedem vocês 2 vezes por semana, que nós estamos vendo essa questão aí. Pois é. Bom, Jornal da Ola aqui também para o meu amigo Dr. Clemente, homem da Multimagem aqui, Jornal da Ola. País cai na real, com os pés no chão, seleção brasileira. Márcio França libera verbas aí na região. E mapa genético permite prevenir doenças, é o futuro. Aqui é o Jornal da Ola, né? E aqui é o mini Jornal da Ola, que é o Jornal da Ola de quinta-feira. O Jornal da Ola que agora são 2 por semana. Um na quinta-feira, que é o pequenininho, né? E outro Jornal da Ola que circula no domingo, né? Tá aqui o Jornal da Ola, Clemente. Muito bom. Bom, saudar também a você, ao Cassione, ao nosso telespectador, que realmente sempre nos brinda com a sua audiência e, como disse o Cassione, é muito prazeroso você estar na rua. E nós já aconteceu com a gente aqui, na segunda passada mesmo, uma senhora toda emocionada veio saudar o Cassione, assim, sabe aquela pessoa... nós dois. É uma pessoa emocionada mesmo. E eu acredito até mais, viu? Que muita gente não chega próximo, às vezes por... Timidez, porque ela falou, eu fiquei naquela, eu vou, não vou. Será que eu vou incomodar? Se eu vou incomodar ou não, né? E eu acho que isso vale mais que qualquer coisa, né? Esse carinho, essa gratidão. E significa que realmente esse dia, essa segunda-feira, tem algum impacto. Lembrar que a partir do dia 30 de julho, pré-candidatos que são apresentadores, comentaristas, convidados de emissoras de rádio e TV deverão ser afastados do programa que participam. Se essa regra não for respeitada, a emissora vai ser multada e o candidato pode ser o registro cassado. Então, a partir do dia 30 aqui, né, na semana que vem, porque dia 29 é sexta, dia 30 é sábado, dia 1º é domingo. Então, a partir da semana que vem, é o Marcelo Coelho, que é pré-candidato, e outros aqui, Nelson Rodrigues, não sei, tal, os que são pré-candidatos, a gente não vai poder mais contar com eles no programa, né? Lembrando que falamos do Jornal da Ola hoje, mas já mostramos aqui o Jornal do Boqueirão, Jornal da Vila Matias do Comendador, Jornal da Tribuna, Diário do Litoral, Folha, Estado, e aqui todos os jornais que vão chegando aqui na redação, nós vamos passando aí, Costa Norte, do meu amigo Durval Capfilho, enfim, tá tudo por aí, né? E, Cassione, o Major Olímpio, ele fala sobre a questão da idade, né? Diz que a antiga FEBEM, agora a Fundação Casa,
só está desconstruindo essa juventude. Então ele acha que tem que ter uma coisa bem melhor do que isso, né? Mas eu questionei sobre a questão de liberação de verbas para a periferia, de educação, saúde. Que a gente mandar todo mundo preso, como às vezes muitas vezes a bancada da bala quer, mas também não ter uma capacitação para o jovem, né? Ou seja, o jovem hoje é mais fácil ele, para ter um tênis, uma moto, que ele vê as pessoas com uma classe social um pouquinho mais avantajada, né? Tendo moto, um tênisinho de marca e tal. Se bem que depois que tem tênis chinês aí, tem cara que compra tênis mais barato, mas enfim. A questão o jovem às vezes não tem educação, não tem saúde, e ele vai para as drogas, né? Bem mal ele compra uma motinho, usa um colar de ouro bonitinho, um tênis bom, atrai as menininhas, ele vai viver esse período, mas não dura muito, né, Cassione? O que o senhor acha da questão da maioridade penal? Eu acho, antes de mais nada, que muitos jovens hoje não têm a quem seguir ou a quem imitar. O jovem, normalmente, ele tem os seus ídolos. Nós fomos jovens. Eu me lembro, nem poderia deixar de me lembrar, porque faz parte da minha vida. Nós, na década de 50, os da minha geração, que é a geração que nasceu durante a guerra, e é uma geração que tinha como ídolo, na década de 50, um ator americano chamado James Dean, e que já faleceu inclusive moço. E o James Dean, ele usava um blusão, tipo um blusão de couro, assim como se fosse de couro, e tinha um topete, e todos nós achávamos que estávamos sendo absolutamente originais, fazendo a mesma coisa, buscando ter um blusão, de couro ou não de couro era impossível ter, porque custava caro, e fazíamos topete. Naquele tempo você usava ou a brilhantina, chamada glostora, ou usava o gumex, que era uma espécie de cola que você fazia, cor-de-rosa, punha no cabelo e ficava com um topete duro na cabeça. Depois alguns imitaram Elvis. Nós tínhamos, e todos os jovens têm, ídolos que nem sempre são necessariamente cientistas, pesquisadores, grandes benfeitores da humanidade. O jovem é assim mesmo. Só que ele pode ter esses ídolos e ele pode seguir o seu caminho paralelo a este tipo de vida ostensiva para a plateia ver. Ele pode seguir com uma orientação, com uma educação. Educação vem da palavra ducere, em latim, que significa conduzir. O que é educar? Educar é conduzir. É levar pela mão, no sentido figurado, uma pessoa a atingir valores. Valores que são de natureza afetiva, de natureza ética, de natureza que envolve respeito. Esses são os valores, não é? O contrário de muita gente que cultiva o ódio, o desprezo pela vida humana, que cultua a si mesmo, que ama a si mesmo, que valoriza apenas a si mesmo, que são os individualistas, os egoístas, os egocêntricos e os narcisistas. Hoje em dia, há muito narcisista, egoísta, egocêntrico e individualista. E seguem muitos jovens, por falta de educação, de quem os conduza, e de quem os conduza dentro da família, dentro do lar e dentro da escola. Então, quem não tem quem lhe dê a mão, no sentido figurado e até no sentido físico, porque você dá a mão para o seu filho atravessar a rua, você dá a mão para uma criança atravessar a rua, você tem que dar a mão para uma criança atravessar a infância e a juventude e a adolescência. O jovem precisa ser educado e nós não temos isso hoje. Quem são os ídolos dos jovens hoje? São os que ostentam brincos de brilhantes nas orelhas,
diamantes nas orelhas, não é isso? Cantam músicas subversivas. Cantam músicas que, na verdade, não tem nenhum conteúdo poético e nenhuma referência de valor positivo. Então, são esses os valores que são seguidos pela juventude. Eu dei esse introito para dizer que o problema não é a Fundação Casa ser boa ou ser má. O problema é a Fundação Casa existir e existir não tendo espaço mais para colocar gente lá dentro. Por quê? Porque muitas das crianças, dos adolescentes que vão para a Fundação Casa, não iriam para lá se tivessem sido conduzidos, educados, criados, edificados e construídos como ser humano. Eu paro por aqui para entrar depois no comentário da criminalidade da criança e da juventude, que é uma coisa que me interessa, até porque eu fiz um projeto de lei sobre o qual eu vou falar, mas eu quero que o Clemente fale primeiro o que ele quiser, mas depois eu entro nesse aspecto abordado pelo Major Olímpio. Eu abordei a fase que antecede o momento em que a criança delinque, vira infratora. E isto é um dos graves problemas do Brasil. Clemente, essa questão aí da criança versus maioridade, a questão como o Cassione falou. Não, eu acho que o Cassione foi muito feliz na sua colocação, porque, na verdade, a família eu acho que ela tem um papel fundamental, muito importante na condução desse jovem. A gente fala em escola, em educação na escola, né? E é muito difícil, porque se o pai e a mãe não consegue cuidar de 2 ou 3 filhos, imagina se numa escola com 30 a professora vai conseguir educar essa criança. Ela pode escolarizar, mas educar, não, aquela educação básica que nós tivemos na infância, aqueles valores, né, que muitas vezes estava atrelado a um tipo de religião. E quando eu falo um tipo de religião, não importa se a religião é A, ou B, ou C, ou D e tudo. Mas eu acho que esses critérios de valores, incluindo os critérios religiosos, a integração de uma divindade, eu acho que tudo isso acrescentava muito. E um dado também que eu acho que é muito importante, o respeito ao próximo. Por mais que a gente brigasse entre as crianças, que eu acho normal, aquela discussão, 5 minutos depois está todo mundo junto, abraçado, e dividindo aquilo que tem, né? Eu me lembro, até porque eu morei na zona rural, e eu vejo isso assim com um saudosismo muito, muito importante, muito intenso, onde as pessoas eram muito simples, e aí incluo as crianças também, mas dividia o pouco que tinha, né? Então, desde a fase pequena, ele vê o pai e a mãe doando um copinho de açúcar para o outro que não tem nada, o outro trocando um franguinho para esse que não tem, e a gente aprendendo tudo aquilo, né? Ou seja, o respeito ao próximo, a dignidade, o respeito ao semelhante, e a briga que acabava rapidinho por conta dessa intimidade, dessa proximidade, desse respeito que havia entre cada um, né? Até briga de mão poderia existir, mas eu me lembro de várias, onde de uma forma ou de outra você estava abraçando a outra pessoa, e eu acho que isso é muito importante. Isso para mim é sabedoria. A gente tinha essa sabedoria que vinha de geração para geração, que nos dava mais garra. E existia uma coisa que nós tínhamos e que hoje também é difícil, que é a gratidão. A gratidão. Essa gratidão não só aos pais, mas ao semelhante, ao próximo. E uma coisa que também é muito importante é esse desprendimento.
brincar com o coleguinha, com o mesmo brinquedo, você dividia brinquedo com ele com você, chutava a bolinha de meia, um junta a meia, outro põe alguma coisa dentro, enfim, isso se chama, para mim, desprendimento, e nós tínhamos tudo isso. Então, hoje, as pessoas são muito distantes, e acabou que não existe mais nada desses valores comentados. Cassiano lembrou do James Dean aqui, lembrando que hoje faz 9 anos da morte do Michael Jackson, né? Ele que morreu naquela polêmica, anestesia, não anestesia e tal, que ele é uma família de 9 irmãos, 8 irmãos dele, né? 9 com ele, que ele veio no Brasil algumas vezes, uma com o Jackson 5, aquela banda, e depois ele veio já com o Michael Jackson e tal, e estava preparando um novo show para vir aqui no Brasil, e o pai dele que está nas últimas com câncer terminal, né? Uma família polêmica, aquela coisa que o pai obrigava eles a cantar. Até uma certa maneira a gente acha que o pai também, quando o pai obriga alguma coisa, quer bem do filho. Então tem essa discussão nos Estados Unidos. E o pai que escreveu que o sol se recolhe no momento correto, dizendo que ele não se comparando, né? Mas dizendo que ele já está para se recolher para o abrigo eterno, né? Então o Michael Jackson, que faz 9 anos nos deixou aqui, né? Ele que foi um fenômeno da música, sem dúvida nenhuma, né? Como o Cassiano lembrou do James Dean, eu estou lembrando do nosso Michael Jackson. Cassiano, o fato é que, eu retomo agora o assunto que eu estava abordando a partir do 2º capítulo. O fato é que o James Dean ficou apenas como uma lembrança, e ele era algo que nós não queríamos ser. É importante, nós queríamos imitar, parecer com ele, mas nós não queríamos ser o James Dean. Nós queríamos ser bombeiro, soldado, médico, farmacêutico. Nós tínhamos ideia de uma profissão que tínhamos pela frente como algo natural que deveríamos atingir. Então nós queríamos parecer com ele, mas não queríamos ser, porque ele era ele. E nós estávamos distantes de um universo, de um mundo que não nos pertence. Hoje não. Hoje, pesquisas realizadas a todo momento com crianças e jovens, perguntando o que é que eles querem ser, os números são assustadores. Assustadores, eu vou dizer por quê. A maioria quer ser atriz, ator, cantor e jogador de futebol. Nada que possa condenar alguém que é jogador de futebol, que é atriz, que é cantor ou que é cantor. O que é grave é que estas pessoas querem ser isto que hoje está aí como exemplo generalizado dentro de um sistema de comunicação de massa que transforma em deuses, em ídolos, em famosos as pessoas que são poucas, que tem poucas pessoas que conseguem atingir esse universo. Isto é, você tem uma multidão querendo ser aquilo que poucos conseguem ser. Você pega a Copa do Mundo. Quantos são, entre todas as seleções que estão aí jogando, os grandes craques do mundo inteiro, que são ali destaques como grandes craques do mundo inteiro? Pouquíssimos. Mas bilhões de jovens vendo a Copa no mundo inteiro, todos têm um sonho de querer ser. Sonhar não é proibido, mas é preciso, e aí entra o processo da educação, e aí entra o processo de cultuar os valores, e aquilo que o Clemente falou em termos de companheirismo, a palavra é solidariedade. A solidariedade, o respeito, esta união das pessoas faz com que todas elas se eduquem umas às outras. O irmão educa o irmão. O irmão mais velho é guia do irmão mais novo. Ainda que eles troquem tapas, como o Clemente acabou de dizer. Eu cansei de brigar fisicamente com meu irmão, que tinha 3 anos a menos do que eu.
E aí apanhávamos os dois do meu pai e da minha mãe. E nenhum de nós, evidentemente, continuou se estapeando depois de adultos. Ao contrário, o que ficou é o amor, porque o amor não invalida a divergência. O amor não invalida que você possa brigar, que você possa ter confrontos. Mas existe uma base afetiva. O que acontece hoje? Do mesmo jeito que você dedetiza a sua casa para matar as baratas, porque as baratas não significam nada do ponto de vista do respeito e da afetividade para você, hoje há seres humanos que foram criados com a visão de que outros seres humanos são a mesma coisa que baratas. O sujeito mata um ser humano hoje para se ver no telejornal aparecendo matando o outro, como se fosse protagonista de um filme de ação. E isto tudo é que levou o mundo em que nós vivemos hoje a esse grau de apartheid, um apartheid diferente. O apartheid na África do Sul, onde o termo foi gerado, eram os brancos, alguns, contra os negros. O apartheid hoje é um apartheid social, em que você mora num prédio de apartamentos que tem 20 andares e você sequer conhece o vizinho de baixo e o vizinho de cima. E às vezes entram no elevador vizinhos do mesmo condomínio e nem se cumprimentam. Por quê? Porque eles não são coabitantes do mesmo espaço em que você vive. Você mora ali. Eles, por acaso, ocupam um espaço que é fora do seu. Então, quando você vê hoje meninos de 9, 10, 11 anos praticando crimes de violência, eu tive um caso em que eu acusei uma fazendeira mandante de um crime, ela mandou matar o marido, contratou um cidadão para matar o marido, uma fazendeira riquíssima lá de Moringá, e contratou para matar o marido um homem que contratou 2 crianças, uma de 8 anos e uma de 11. E quem foi executar o marido? A criança de 11 e a criança de 8. E o que elas ganharam para fazer isso? Cada uma ganhou uma bicicleta. Então, você veja que o senso ético, o senso afetivo de uma criança em relação ao ser humano, quando ela não recebeu valores, não recebeu afeto, que quem não foi amado não ama. Esta é uma verdade indiscutível. Quem não foi amado não ama. Pois bem, hoje você quer reeducar, quer ressocializar o preso dentro de um processo de internação ou de reclusão. Para o menor, internação. Para o adulto, a reclusão. Ora, você não pode ressocializar. Ressocializar significa tornar sociável outra vez. Quem nunca foi sociável. Não há ressocialização de quem não foi sociável. Você só ressocializa o que foi sociável, deixou de ser por alguma razão, e aí você pode reconduzir o sujeito para os trilhos. Eu fiz um projeto de lei, quando era deputado, e vou ser breve nisso, vou dar um histórico, quem quiser vai no site da Câmara, está lá. Eu fiz um projeto de lei diante da realidade que era a seguinte: não dá para você salvar, deixando em liberdade, o menor que mata, que estupra, que tem indiferença pela vida humana, porque ele é socialmente perigoso. Mesmo que ele tenha sido vítima desta sociedade. E a maioria é vítima desta sociedade. Mas você não pode deixar solto. Então você tem que dar condições para que essa pessoa possa ou ficar isolada da sociedade, ou ela se reintegra se ela passar por um processo que ela assimile de educação. Então o que eu fiz? Fiz um projeto que era o seguinte: ao invés desses 3 anos de internação, que é o máximo que o pior delinquente juvenil pode ter,
Ele pode matar 1000 pessoas, ele vai ter 3 anos no máximo de internação. Numa casa de internação em que não tem nenhum processo de educação, nenhum processo de ressocialização, nada, é um depósito de gente. Ele vai fugir dali ou ele vai sair dali e vai voltar a fazer o que ele fazia. Então eu criei a seguinte regra: o menor pode ser internado pelo mesmo prazo de reclusão de um adulto. Se o adulto pode pegar 20 anos, o menor pode pegar 20 anos de internação. Que diferença eu fazia? O menor internado por 20 anos, ele de 4 em 4 anos, ele é avaliado por uma junta multidisciplinar. Um médico, um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social. Se eles perceberem que com a evolução ali, com a evolução da idade, ele readquiriu a condição de voltar à sociedade, ele sai. Se ele não readquiriu, ele continua lá e vai ficar os 20, os 30 anos lá dentro, se ele continuar mostrando que ele é perigoso e nocivo. O que aconteceu? Isto não foi sequer para a Comissão de Constituição e Justiça. Isto foi para uma comissão especial, criada pelo presidente da casa na época, o João Paulo Cunha, e o Jean Willis, a Maria do Rosário, alguns deputados desses defensores dos direitos humanos mataram o projeto na sua origem. Ele não foi, nem tramitou na Câmara o projeto que está lá para quem quiser ver e até para quem quiser copiar. Deputados de Santos podem servir-se dele e reapresentá-lo, que está disponível. A autoria é minha, mas eu estou dando autoria para quem quiser fazer uso. Esta era uma fórmula corretíssima, porque você não dá um internamento inútil de 3 anos, você dá um internamento muito maior, como acontece nos países civilizados. E obriga o Estado também a dar uma contrapartida para que os jovens... Obriga o Estado a cuidar dele, porque o jovem fala, e obriga o jovem a aceitar a reeducação, porque se ele se comportar bem, se ele aceitar a reeducação, ele sabe que ele sai. Senão ele fica lá mofando a vida toda. Fica mofando. E aí também as famílias vão cobrar do Estado uma melhoria do sistema assistencial para a gente conseguir recuperar. O que eu queria contar era o caso do projeto que eu apresentei, está no site da Câmara e à disposição de quem quiser. Não tramitou, não seguiu adiante por força dessas pessoas que, ao contrário da bancada da bala, não é? Bom, eu sinceramente, eu não sabia desse teu projeto, Cassione, mas eu só posso admirá-lo cada vez mais, porque eu acho fantástico. Obrigado. Eu realmente sou favorável também. Eu acho que, puxa vida, dessa forma fica fantástico, porque não é possível, e isso acontece no dia a dia, que nós sabemos, e nem diria de 12, 13, 14 anos, mas de 16 anos está cheio de gente aí, né, que não tem condição de ficar na rua, porque ele vai delinquir mesmo. Né? Você citou esse caso aí da criança de 8 e 11 anos, mas já houve aqui em São Vicente mesmo, há muitos anos atrás, uma criança que matou a primeira pessoa com 8 anos de idade, matou o segundo com 9 e matou o terceiro com 11 anos de idade. Depois acabou sumindo. Mas se ficasse, ia continuar matando. Quer dizer, ou seja, é importante realmente você ter o mesmo parâmetro. Não, 30 anos, é 30, vamos reavaliar isso. E eu acredito que a própria sociedade, ela cobraria do setor público, dos órgãos públicos, vamos dizer, uma dinâmica melhor nesse tratamento, claro, uma condição melhor para que ele pudesse realmente progredir ali dentro, ter possibilidade de estudar, de reavaliar sua posição, ter vamos dizer, uma nova oportunidade, como você disse, de 4 em 4 anos, de tentar sair daquilo lá. Né? Eu acho que era a única maneira, porque uma pessoa que não tem a menor noção
de nada, não teve uma educação satisfatória, uma família totalmente desestruturada, sozinha ela não vai conseguir sair desse buraco, né? Que na realidade é a prisão. Pelo contrário, ele vai aprender coisas piores na prisão e vai voltar a delinquir. E as estatísticas estão aí para mostrar para a gente que a maioria volta para o crime. Então, fantástico, realmente. Só poderia parabenizá-lo. Bom, lembrando que estamos sendo transmitidos pelo canal 11 da NET, 8 Fibra, como falamos, e também pelo www.tvcomsantos.com. E se você quiser mandar perguntas para o professor Cassione, professor Clemente, críticas, sugestões para os programas e tal, você pode utilizar o WhatsApp 13997115545, né? Então você manda mensagem aqui pro programa. Ou se você preferir ligar, por 13 21 38 4677. Já temos várias mensagens sendo passadas para o programa e nós vamos ler no segundo bloco. É muito rápido e já voltamos. Você já conhece o plano que tem mais carinho por você. É o mesmo do maior hospital da região e que traz novidades. Além dos planos que já existem, agora você pode ter um plano só sênior. Conta também com um programa de atenção à saúde de idosos e pacientes crônicos. E com o Santa Saúde, clínica que atende mais de 25 especialidades. Tudo no mesmo lugar. Plano Santa Casa Saúde. Mais benefícios, mais novidades e muito mais carinho por você. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com. Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinária da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete, com 2 T's, @filetenovamente.com.br. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RBD, música e esporte para você. Mais 1 minuto e o portão do Enem fecha. Mais 1 ponto e eu passava na prova. Mais um dia e eu vou ter 18 anos.
Mais um gol, meu time seria classificado. Vai ficar sem fazer nada ou vai fazer a diferença? Tudo muda quando a gente participa da mudança. A democracia é feita com a participação de todos. E aí, partiu mudar? APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Estamos de volta no Programação em Reação nessa segunda-feira, dia 25 de junho de 2018, com o professor Cassione e o professor Clemente aqui, muitas perguntas chegando aqui. Ricardo, gosto de ver esse trio, gosto muito do programa, principalmente às segundas-feiras. Eu queria que o Cassione não aparecesse mais após o dia 30, não porque eu não gosto dele, eu gosto muito dele, mas eu queria que ele se declarasse candidato a deputado federal, é o Ricardo da Pão da Praia. Muito obrigado, Ricardo, pela sua consideração, mas depois do dia 30... eu estarei aqui na bancada. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Cassione, quem tem interesse em matar esse seu projeto maravilhoso é o Rui de São Vicente. Então, quem era deputado na época era esse senador, que eu me esqueci o nome dele, Van não sei o quê, não me lembro o nome dele. Um senador que tem uns oclinhos assim, que fala suave. Hoje ele é senador, era deputado. Ele estava no grupo que liderou o movimento contra o projeto, estava o Jean Willis, estava a Maria do Rosário, tinha uma outra do PT, que eu não me lembro quem era, agora o nome dela também não me lembro, está lá até hoje, uma que gritava muito no plenário e tinha uma voz insuportável, que quando ela começava a fazer o discurso no plenário, eu ia para o Salão Verde para não ter um infarto, entendeu? Porque ali não é fácil você passar uma tarde ali dentro ouvindo gritaria e normalmente palavras sem conteúdo, não é fácil. Então eram esses. O presidente da comissão era aquele do Paraná, que agora, se não me engano, esteve acusado também na Lava Jato, mas depois disseram que ele não tinha nada contra ele. Arquivaram o processo. Era um do Paraná, até um deputado muito bom, atuante, e estava favorável ao projeto. Eu era o próprio relator do meu próprio projeto, me indicaram, fizemos audiências públicas, ouvindo juízes da infância e da juventude e assistentes sociais, psiquiatras forenses, os mais importantes do Brasil. Pegamos o juiz da infância e da juventude, um do Recife, um de São Paulo, um do Rio, um de Porto Alegre, um de Salvador, portanto, gente que tem a mão na massa, todos a favor do projeto, todos os juízes, todos os psiquiatras forenses acostumados a lidar com as pessoas que têm desvio de conduta, a favor do projeto. O projeto estava pronto e não foi adiante. Então, isso é para mostrar que muitas vezes você fala só de corrupção. O problema do Congresso Nacional não é só a corrupção, que é uma minoria que é corrupta. Tem uma maioria que não é corrupta, mas também não é nada. É o deputado Marcel Van Hatten? Não. Ele é senador hoje. Senador, tá. Hoje ele é senador. Agora, eu estava vendo aqui... Não é o Lindenberg, não, né? Não é o Lindenberg. Lindenberg não. O Lindenberg só sabe fazer comício na rua. Que ele era presidente da Uni quando começou e continua com o estilo dele. Agora, você vê aqui no Jornal da Hora, que você me passou as mãos, o país cai na real. Aí diz, o brasileiro sempre foi um apaixonado pelo futebol, mas desta vez as pesquisas revelam que a maioria da população não demonstra interesse pela Copa do Mundo. O que está acontecendo? Não há hoje um fanatismo,
uma entrega de corpo e alma. Isso eu concordo. Primeiro porque muita gente começou a cair na real à custa das redes sociais. E segundo, é porque não é fácil você torcer por um país que torceu a vida inteira contra você. Torcer pelo Brasil é um ato de heroísmo, porque o Brasil, desde que eu nasci até hoje, torceu contra mim. O que o Brasil me deu? Foi eleito 2 vezes federal, né? Não, o estudo eu tive que pagar para ter de boa qualidade. Faculdade eu tive que pagar, e tudo no meu bolso, que eu comecei a trabalhar com 14 anos. A profissão exercida por mais de meio século, com muito esforço e sacrifício. Não tinha cabide de emprego, não tinha aqueles cargos vitalícios que você faz um concurso e entra, e para a vida inteira você ganha, mesmo que você seja expulso da carreira por corrupção, você continua ganhando a tua aposentadoria integral. Tinha isso, não. Profissional liberal, Clemente sabe isso, você sabe disso. A gente depende do cliente lá no escritório acreditando em você e escolhendo você. E se você ficar doente, meu velho, não tem licença remunerada em coisa nenhuma. Então, hoje, torcer pelo Brasil está difícil, porque o Brasil torceu tanto contra a gente e fez tanto contra a gente. A gente pagou imposto e paga imposto e paga imposto e paga imposto. E o que teve de volta? O que teve de retorno? O que teve de retribuição? Então, de repente, uma seleção, a pátria de chuteiras, você tem que torcer por ela? Claro que você torce pelo Brasil. Mas não é aquela coisa de torcer com questão de vida e morte. Eu torço pelo Brasil. Não é só o futebol. Você tem que torcer pelo Brasil em todos os setores. Vamos torcer pelo Brasil nas eleições. Vamos torcer agora, em outubro, para eleger alguém que nós não sabemos nem quem é, porque os meios de comunicação esconderam todos os candidatos. Na pior hora de crise, ninguém teve espaço para falar o que pensa. Não deram espaço para eles falarem o que nada. Só os comentaristas é que falam. Só baixou o diesel e subiu tudo. Acabou. Então, é muito difícil hoje você se entregar de corpo e alma à pátria de chuteiras, entendeu? Como dizia o Nelson Rodrigues, é difícil. Clemente, a Clarice manda um abraço para você e para o Cassione, o programa está ótimo. Clemente, qual o melhor exame para detectar algum tipo de problema na mama precocemente? A Clarice da Pompeia. Oi, Clarice, obrigado pela pergunta. Olha, para a mama, existe atualmente a mamografia digital, né? Não é a digitalizada, é uma mamografia chamada mamografia digital, que não é o mais moderno. Na realidade, o mais moderno se chama tomossíntese, que no Brasil é muito pouco realizada. Nos Estados Unidos já não se faz mais a mamografia digital, 100% é a tomossíntese, que associada à mamografia digital, ela aumenta a acuidade diagnóstica em 95%. Então, o exame melhor hoje para você fazer um diagnóstico precoce da mama, já que nós não podemos evitar o câncer, né? Não se consegue evitar o câncer, porque ele é multifatorial e quando a gente percebe, ele já se instalou, né? E na mulher, cujo câncer de mama é o mais frequente e também tem um certo risco, ele é um pouco mais agressivo, por exemplo, do que se nós compararmos com câncer de próstata. Quanto mais precoce é o diagnóstico, tanto maior é a chance de uma cura completa, uma cura total. Então, eu diria que o exame de eleição hoje, o exame ideal, o exame mais próximo do real, quase que sem falha, é um exame chamado tomossíntese. Então, se você fizer esse exame, certamente a tua chance diagnóstica aumenta para 95%, vai escapar muito pouca coisa em relação aos exames convencionais. O Carlos Alberto, é bom assistir o seu programa Filete, que só nos ensina a perceber como existe gente boa, como Cassione e Clemente.
É o Carlos Alberto parabenizando vocês. Muito obrigado, Carlos Alberto. O Uriel escreveu aqui, mas por que as famílias de nível... Uriel Vilas Boas, um abraço, Uriel. Hoje na Rússia, lá estão falando que o Palmeiras tem Mundial, vão reconhecer o título de 50, não vão? 50. A FIFA, acho que foi alguém do Palmeiras lá, com alguém que tenha cascalho lá, para ver se reconhece esses títulos aí. O Uriel está contente. Por que as famílias de nível social e cultural mais elevado, Cassiane, não dão exemplos para que seus filhos sirvam de exemplo contra marginais que são seus amigos? Olha, acho que deve ser quem vai pegar crack, pegar fumo em boca aí, né? Deve ser isso. Primeiro, né? Uriel, você está fazendo uma generalização, porque veja o começo da sua pergunta. Por que... Vamos lá, começar de novo aqui. Veja, por que família de nível mais elevado, é isso? Mas tem muita gente que de nível elevado que ajuda, né? Mas veja, por que a família de nível social elevado e cultural mais elevado não dão exemplos para que os seus filhos sirvam de exemplos contra marginais que são seus amigos? Então, você generalizou. Primeiro, provavelmente, há pessoas de nível menos elevado que dão exemplos para pessoas de nível mais elevado. E também deve haver o contrário. Há pessoas de nível mais elevado que dão exemplos para pessoas de nível menos elevado. Mas o problema é que hoje, nem as de nível mais elevado, nem as de nível menos elevado, escapam todas do mau exemplo. Muitas escapam. Há famílias de nível menos elevado, nós estamos falando de nível aqui, é grana, não é? Quem tem mais grana e quem tem menos grana. Há famílias que têm dinheiro, mas que não têm valores. E há famílias que não têm dinheiro e têm valores. E você sabe disso, Uriel. Essa história de dizer que quem tem dinheiro não tem valor e quem não tem dinheiro não tem valor porque não tem dinheiro, até porque o dinheiro, no fundo, de um lado ele é um valor, do ponto de vista daquilo que ele permite que se conquiste em termos de bens materiais e em termos de serviços que você pode obter que sejam prestados a você. Mas, por outro lado, o dinheiro pode ser uma desgraça. Muitas vezes ele é. Então, eu acho que o exemplo teria que vir, antes de tudo, num país como o nosso, de 200 milhões de habitantes, depois de 40 anos que ele tinha 90 milhões de habitantes, nós crescemos 110 milhões, 120 milhões quase, em 40 anos, isso é impossível. Quem tinha que dar o exemplo era a Rede Globo de televisão, era o SBT, era a Band, era a Rede TV, era a Record. Esses canais de televisão que são do Estado, e o Estado empresta para o particular explorar, ao invés de passar na sua programação abobrinhas e banalidades, que é para anestesiar o povo, deveriam, e a Constituição manda isso, a Constituição manda isso, está lá, no artigo 220 e seguintes da Constituição, o dever da função social da mídia. Só que a mídia manda no governo, o governo não manda na mídia. E a mídia quer ganhar dinheiro, por isso que os Marinhos, os dois irmãos Marinhos, são os homens mais ricos do Brasil, usando um canal de televisão que é do governo. Está aí a revista Forbes colocando os dois como os dois mais ricos do Brasil. E o que a Rede Globo de televisão e as outras emissoras apresentam de útil, de formador, de condutor para os bons caminhos? As novelas, o The Voice, o Big Brother Brasil, isso constrói o quê? O tempo que se perde na televisão com amenidades. Ah, mas o povo tem direito de ter entretenimento. Tem. E enquanto o povo está entretido com o entretenimento, as desgraças estão acontecendo. Então o povo que se queixa tem que ser o primeiro a dizer aos meios de comunicação:
parem com essa porcaria. Uma parte já está dizendo. Uma parte já está indo para as redes sociais e mostrando que na rede social é possível ver coisas mais úteis, embora muitos usem as redes sociais para fazer a mesma porcaria ou pior do que fazem as televisões. Mas o fato é que as televisões deveriam, porque vão nas casas de todos os brasileiros, até no barraco mais escondido no fundo do rio Amazonas, até onde você imaginar. Então a televisão podia ser útil, podia dar mensagens, o que está se mostrando de Copa do Mundo, legal, muito legal. Mas se pode gastar esse tempo na programação com Copa do Mundo, teria que gastar tempo formando um país que está se desmanchando. Está ou já se desmanchou? Então, Uriel, o problema não é dar o exemplo. O exemplo que você dá é cumprindo o seu dever. O exemplo que eu dou é cumprindo o meu. O exemplo que o Filete dá e o Clemente dá, cada um de nós é cumprir o nosso dever. Agora, a gente cumpre o dever sem ser santo. Nós não somos anjos, não somos espíritos de luz perfeitos. Não, nós temos defeitos. Agora, exemplo cada um dá cumprindo o seu dever. Não adianta a gente generalizar e achar que porque os que têm mais dinheiro deveriam ter mais valores, deveriam ser os que deveriam dar exemplo aos que têm menos dinheiro, não têm dinheiro nenhum e não têm valores. Não é assim. Conheço muita, e conheci a vida toda, muita família digna na pobreza e muita família absolutamente indigna na riqueza. Isso desde que o mundo é mundo foi assim, não é novidade nenhuma para ninguém. Paulo Eduardo Costa, mandando um abraço para vocês aqui, ele que é presidente do Instituto Histórico e Geográfico São Vicente, exposição do Marcos Troncoso, lá não para, Locomotiva de São Vicente, Paulo Costa, dia 30 de julho, vernissagem às 16 horas e, ao mesmo tempo, vamos ter evento também de Canções das Américas. Então você que é um bom programa para sábado à tarde, Instituto Histórico e Geográfico São Vicente, ou uma exposição, uma vernissagem, ou também Cantos do Brasil, né? Agora eu confundi aqui, peraí. Ou também... Recital, seria? Recital, que a senhora me ajudou aqui. Recital do Música das Américas, né? Tem uma pergunta aqui para você, Clemente, está aqui, ó. O Marcelo Coelho mandando um abraço para você, para o Cassione, excelente programa. É uma triste realidade, não sei o que é pior, a grande mídia ou a internet, onde se fala o que quer. Em 40 anos sem educação, nessa liberdade de expressão, entre aspas, só vem piorando para os nossos jovens. Marcelo Coelho, que é pré-candidato a deputado federal, e hoje ele quer levar vocês num programa de live lá montou ali o Papo Reto, hoje às 20 horas vai discutir sobre moradores de rua. Vou estar lá eu, o João, morador de rua, o Marcelo Prado, o Marcelo Coelho, morador de rua. Você põe lá Papo Reto, Facebook, e às 20 horas e entra no programa. Clemente está convidando você e o Cassione para qualquer dia participar do Papo Reto e está perguntando aqui sobre a questão da internet, quando cada um fala o que quiser, num país que está há 40 anos que não está investindo na educação. Marcelo, é complexo, isso vai mais ou menos de encontro ao que o Cassione já falou aí, né? Nós temos um grande problema aqui na mídia, isso inclui as emissoras de TV, mas pode imaginar rádio, TV, as mídias sociais de uma forma em geral, as fakes, né? Hoje até os ministros do Supremo foram discutir isso aí, especialmente o Luiz Fux, comentando sobre até a possibilidade de você tornar não apenas inelegível a pessoa que fez isso, mas até cancelar uma eleição de repente. Então, assim, eu acho muito complexo. Mas eu vejo ainda como a falta de punição é um aspecto muito importante para tudo isso aí. O Cassione que está toda hora fora, a gente que também viaja para fora, você vê uma disciplina impressionante, encantadora. Você pode ser qualquer país, né? O Cassione viu isso recentemente em Portugal, França, eu também, em Portugal. Sei lá, uma educação, a coisa impressionante, o respeito ao próximo,
sabe, em todos os níveis. Isso vai desde a pessoa jovem até a pessoa mais idosa. Isso você vê no ônibus, no trem, no metrô, nos lugares públicos. Um respeito impressionante. Todo mundo dá nota fiscal de um guaraná, de uma soda, de alguma coisa, sem que você peça. Ninguém para na vaga do deficiente ou na vaga que está reservada para o idoso. As pessoas se ajudam. Uma informação, ela quase que te leva para o local, né? Mas tem punição, por contrário. Se você fizer algo que fere os princípios lá, a Constituição, ou enfim, a justiça de alguma forma, você vai pagar um preço alto por isso. Mas você vê, você está dizendo que tem punição. Mas é que você tem que ver que tipo de história teve esse povo, que você diz que é civilizado. Eles foram punidos pela história. Eles sofreram pela história. Eu dou um exemplo. Eu fui a São Petersburgo, não agora na Copa, fui antes, que era Leningrado, no tempo em que sofreu o cerco na guerra. Leningrado ficou 2 anos, a cidade, cercada pelas tropas alemãs. 2 anos, para que eles, que não se rendiam, morressem de fome. Sabe o que eles comiam no final? Morreram milhões. Né? Só de russos na guerra morreram 27 milhões. Escarilhados, né? Também. O cerco de Leningrado, famoso, que hoje é São Petersburgo, essa maravilha, está todo mundo vendo. Eles comiam lascas de verniz no final, da madeira dos móveis, comiam. Morriam assim. Calma, amor. Pois bem, eu estava andando na rua com a minha mulher e eu dizia, vamos procurar, a gente tem que achar um pedaço de papel no chão, uma cidade que tem milhões de habitantes. Você não via um pedaço de papel ou um troco de cigarro. Dava raiva, porque você dizia, não é possível, tem que achar. Tem que achar. E não acha, né? Não acha. Em Toronto também você não acha, né? Sim, eu estou mostrando as cidades que sofreram muito. Cidades de países que sofreram muito, entraram em guerra, em que o povo passou fome, em que houve genocídios. Agora, num país em que a gente foi regido por samba, suor e cerveja, carnaval, futebol, entendeu? Samba no pé. Aí faz o que fizeram lá na Rússia agora, né? Pegar a russa, a menina lá, e mandar falar palavrões e curtindo aquilo como se fosse um troféu, né? Uma loucura. Ou aquele cara que vai beijar a repórter na marra. É o famoso panaca. Né? É um negócio impressionante. Isso. É o panaca que pensa que é engraçado à custa de fazer os outros de bobo. É um panaca. Esse é um panaca. A Dalgisa, psicóloga, minha mãe é sua fã, Cassione, ela acompanha suas crônicas. Quem não foi amado não ama. Grande verdade dita pelo Cassione. Obrigado, Dalgisa. A Lucélia está parabenizando o Clemente pelas explicações do Cassione. Um beijão, Lucélia. E está comentando aqui que é complexo esse negócio de criação. Hoje você ensina valores em casa, na escola, mas outros amigos não seguem a mesma conduta e acabam contaminando, né? E quem não é amado não ama. Manda um abraço para o Rick Santos. Já falamos aqui a Flaviane, o Marcelo Prado, Marcelo Coelho, já falamos. Paulo do Instituto, enfim. Queria agradecer o Cassione e também o Clemente, desejar uma excelente segunda-feira para vocês. Estamos na reprise às 23 horas, a 1h da manhã de terça. E até amanhã, se Deus quiser. Continue com a nossa programação. Muito obrigado.